Olá, bem-vindo ao ExpertCast, o podcast focado em inovação em saúde com o apoio da Agfa. Eu sou Gustavo Meireles, médico radiologista, empreendedor na área de saúde e presidente do conselho da IDR, Inteligência Diagnóstica Remota. É um prazer lhe dar as boas-vindas para mais um episódio do nosso podcast. A cada programa, recebo convidados especialistas em inovação, principalmente na área de saúde. Abordamos diferentes temas, como o papel da inteligência artificial, novos diagnósticos e tratamentos, monitoramento remoto de pacientes, telesaúde e muitas outras inovações que estão transformando o setor. O objetivo é manter você a par das mais recentes tecnologias e das próximas novidades na saúde. Hoje eu tenho o prazer de receber dois amigos que compartilham comigo do mesmo hobby, esportes, especificamente corrida de rua. Tendo o esporte como base, nós falaremos das semelhanças com a inovação em saúde, passando pelo preparo, estruturação, treinamento, desenvolvimento das equipes, desafios, superações e as transformações. Para abordar esse tema, eu tenho o prazer de receber aqui hoje o Luiz De Luca, que é conselheiro e mentor em inovação na saúde, e o Cláudio Terra, diretor sênior na Pfizer Latam. Terra, De Luca, sejam muito bem-vindos, obrigado pela presença aqui hoje. Muito obrigado, Gustavo. Bom estar com você, Terra. Vai ser um papo bastante agradável. Prazer estar aqui, tenho certeza que vai ser muito divertido e espero instrutivo também. Não tenho dúvida. E aí quero aprender com vocês aqui, a gente estava conversando logo antes de começar, das experiências esportivas de cada um. Fiquei sabendo até que o De Luca é o responsável por ter iniciado o Terra aqui no hábito da corrida de rua e que o Terra gostava bastante, tem experiência como jogador de futebol, tem histórias também com remo na família. Então o esporte está muito presente aqui na história dos três, assim como a inovação em saúde. Então, De Luca trabalhou por muitos anos em diversos setores, começou com diagnóstico por imagem, depois foi presidente de hospitais, agora conselheiro e mentor na área de saúde. E o Terra eu conheci na época de Albert Einstein, estava à frente de toda a inovação em saúde do hospital e está agora como diretor sênior na Pfizer Latam. Terra, eu vou começar com você aqui para saber como funciona, na sua visão, a inovação em saúde, né? Um tema que está super na pauta do dia agora, e aí com a sua experiência com o esporte, podendo usar a corrida de rua, futebol, outros como um paralelo, a inovação está mais próxima de uma prova de corrida de 5 km, está mais perto de uma maratona? É engraçado, né? A gente se prepara assim para um podcast como esse, na nossa cabeça, o que a gente vai falar, mas daí dá um clique e você acaba falando de outra coisa. Isso tem a ver com inovação também, né? Vou aproveitar o gancho da tua introdução aqui, quando você falou que não, porque o Luiz De Luca, inclusive, acabei de ficar sabendo que foi por conta disso que o Cláudio começou a correr e tal. Bom, acho que o paralelo que eu faço, na verdade, entre esportes, maratona em particular, corrida, inovação, talvez não seja o óbvio, mas vou usar a palavra inspiração, né? Isso se aplica para inovação de maneira geral. Eu não nasci na área da saúde, né? Nos últimos 10 anos na área da saúde, mas trabalhei em outros setores antes, então meu histórico é mais amplo, né? Eu acho que assim, não existe inovação se você tiver uma pessoa, umas equipes que não estejam inspiradas, motivadas, né? Como eu trabalho nisso há um certo tempo, eu faço muita brincadeira, né, sobre esse tema inovação. Inovação é aquela história assim, né? Então, imagine alguém vai contar um projeto que ela está fazendo de inovação e ela fala, deve ser pergunta, como é que está a tua iniciativa de inovação? Ela fala, não, eu estou aqui, estou fazendo isso, né? Então, já fiz a fase 1, agora estou na fase 2. Você sentiu emoção na minha fala? Tipicamente, uma pessoa que está envolvida com inovação, ela trabalha por inspiração. A gente vai falar depois, ao longo dessa conversa aqui, de métodos de curto prazo, médio prazo, longo prazo, maratona, sprint, etc. Mas eu não acredito, nunca vi pessoas transformando algo, fazendo inovação, principalmente as mais disruptivas, se não está genuinamente inspirado e motivado para fazê-lo. Por quê? Porque a gente vai também discorrer ao longo dessa nossa conversa aqui, que inovar é superar desafios o tempo todo. Assim como é tentar correr uma maratona. São as contusões que a gente estava falando no início aqui, né? Cada um contando as suas dores, né? De fazer corrida, de fazer esporte, né? E você vê isso, né?
até voltando assim na nossa questão, assim, deixando bem informal, eu tenho um filho, né, o meu mais novo, que ele joga futebol de alto nível, né, primeira divisão, campeonato paulista, né, de futebol de salão, e ele teve 2 contusões sérias recentemente. Quebrou a clavícula jogando, ele voltou a jogar, 5 meses depois, teve um problema sério no dedão do pé, teve que fazer uma cirurgia no dedão do pé. E daí você vê assim, se ele não está motivado, inspirado, é muito difícil, porque é fisioterapia de manhã, fisioterapia à tarde, é um nível de motivação. É impossível você ser um atleta se você não tiver algo que, assim, que vai além da recompensa física, monetária que você vai ter. É algo que vem de dentro. Mas isso se aplica também aos negócios, às empresas, às tecnologias. As pessoas inovadoras são pessoas apaixonadas. Eu fico pensando enquanto você fala aqui, eu estava lembrando também, igual você disse do clique, também não tinha pensado isso na pauta para falar com vocês dois hoje, mas fico, igual a gente tem hoje o greenwashing, né, muito que vem com a ESG, eu estou pensando aqui no innovation washing, porque tudo virou inovação, né? Então, não, eu preciso ser uma empresa inovadora, eu preciso estar com inteligência artificial e aquilo, e acho que o Terra foi brilhante aqui mais uma vez. A gente tinha conversado também no encontro da Comunidade de Inovação em Saúde, eu me lembro de uma fala dele semelhante a essa daqui. Você precisa não só ter a inspiração, mas ter a execução, tem todo esse passo que vem junto, assim como no esporte. Aí eu vou citar um outro amigo, o Drauzio Varela, que escreveu um livro sobre corrida, e o Drauzio também, assim como o Delu, que ele vai contar pra gente daqui a pouco, tem a mandala das 6 maratonas, ele vai explicar melhor como é isso, mas o Drauzio escreve no livro dele, que fala assim, olha, se você tem aquele cara que é amigo seu e fala, não, eu gosto muito de correr, puxar acordo de manhã super animado, daí eu vou correr e tal, esse cara é mentiroso, esse cara não corre, ele vai de vez em quando, porque a verdade é que você acorda, dá uma preguiça violenta, você vai correr puto da vida, e aí na hora que você já tá na corrida ali, que você fala, pô, tá bom, agora aqueci, começou a vir a endorfina, esse corre. É igual o cara da inovação que você está citando. Aí eu vou passar para o Deluca, para ele contar primeiro da mandala aqui, que a gente quer ouvir como foi, e para ele fazer um paralelo entre as maratonas e a inovação em saúde. Olha, gostei da comparação de sair correndo e achar que está correndo começou bem. Existe uma situação do teu estado físico inicial versus o tempo que o teu organismo se adapta a um processo, né, da corrida, um aspecto metabólico. Então, a parte mais difícil de qualquer esporte da corrida especificamente não é na metade da corrida, é o início da corrida, porque você tem uma mudança fisiológica muito grande. Esse é o maior desconforto. Uma vez que você rompeu esse desconforto, você entra num estágio de saciência, ou de satisfação, ou de entusiasmo que te leva, obviamente, a você fazer aí o seu treino, as suas metas, e é isso que leva, né, as pessoas que gostam de fazer isso por mais tempo a maratona, né? Porque a maratona, eu falo que você tem todos os sentidos, essas dores, essas exaustões ou esses êxtases durante a prova inteira. Você tem 42 quilômetros e cada fase, né, da maratona você tem um determinado sentimento e dói, né? Quem fala que maratona não dói é mentira, que maratona dói, depois dos 30 quilômetros dói bastante coisa. Quando você coloca o que foi a representar, ganhar uma mandala que tem as 6 maiores ou 6 principais maratonas do mundo. Gustavo, o que foi interessante nisso é que isso não foi uma coisa obtida em 5 anos, como você vai conseguir obter a sua. No meu caso, não sei, vamos ver. No meu caso, demorou 20 anos. Porque a primeira, né, que eu comecei a trabalhar, isso na verdade 19, a primeira prova significativa foi Boston, né, que eu peguei a primeira medalha em 2005. Depois eu fui somando Nova York, Chicago, que são as 3 da América do Norte, Berlim, Londres na Europa e agora, em março deste ano, Tóquio no Japão, que completamos aí as 6 maratonas e conseguimos obter a mandala. Então, foi um projeto que no início ele não existia, quando nós começamos a correr maratonas, e demorou 19 anos para obter a mandala. Mas a gente não terminou com este episódio de Tóquio. Embora o meu treinador, o Marcos Paulo, ele fala assim, De Luca, você tá velho para correr maratona? Essa deve ser sua última. Eu quase acreditei nele. Eu terminei tão bem esta prova. E quando eu estava passeando pela feira lá do Esportes da Maratona, eu vi assim, Maratona de Sydney, candidata a ser a outra maratona do Major.
Aí eu falei assim, não vou terminar, isso vai ser 2025, eu já tenho um compromisso de ir para Sydney fazer a maratona de Sydney. Então eu acho que o maratonista, né, ele tem a sensação de estar saciado não existe, né? Porque quando você termina uma prova, você está muito cansado, você fala assim, acabou. Qual é a próxima, né? Qual é o próximo desafio? É uma busca por desafios, podem ser regionais. E quando a gente olha a parte da inovação e aquilo que você colocou no início da conversa, que eu acho que é muito interessante, existe o Innovation Wash, né? O Innovation Wash eu quero ser cool, eu quero falar de inovação porque é bacana, né? Dá o aspecto de modernidade, de querer ser transformador. Mas você ser transformador em ideias, transformador em opiniões, transformador em palpites e não entregar nada, você só é um palpiteiro oficial, né? Eu acho que a gente vive hoje num mundo de palpites, fazendo correlações. Eu estava vendo um programa agora novo aqui do MasterChef, minha família adora ver o MasterChef. Começaram a vir um monte de influencers para falar de gastronomia. Os caras não sabem a diferença entre o que é frito, o que é cozido, mas é um influencer e vai lá falar alguma coisa. Então, os influencers são coisas interessantes, que não necessariamente eles fazem aquilo que eles falam, mas ganham para fazer isso. E eu acho que tanto o executivo, que ele não é um cara que fala, ele é um cara que traduz muito das ideias, das intenções em resultado, por isso que ele tem o termo de executivo, ele executa, e não é o cara que fica o tempo todo só pensando, ele faz a operação, ele é responsável pela condução da sua empresa, do seu time para um determinado objetivo. E esse é o papel do maratonista, do corredor. Né? Ele também tem essa posição, ele não tem uma situação de eu vou pensar em fazer uma maratona. Não, você não vai, você vai se preparar, tem todo um trabalho, um condicionamento, uma disciplina, uma série de requisitos para fazer uma maratona. E tem dois tipos de maratonistas. Tem aquele que faz um e fala, jura que nunca mais vai fazer outra. E tem aquele que faz um e fala, putz, qual vai ser a próxima? Eu já fiz 16 para 17, eu tenho uma outra, né? E tô pensando na próxima e talvez eu pense em aposentar quando chegar perto da 20ª. Então, mas eu já tenho plano para 25, para 26. Eu acho que o Marcos Paulo foi certeiro aí na provocação dele. Quando ele falou que você estava velho demais para maratona, aí te acendeu para fazer mais várias, né? E acho que é a mesma coisa que a gente vive, e lembrando aqui do histórico do Terra também, antes da saúde também, como um empreendedor muito bem sucedido e que depois foi para a área de saúde, formou equipes no Einstein, estruturou a Eretz Bio. E aí eu queria ouvir do Terra como é essa parte também, lembrando do esporte, né? E você citou o futebol, que é um esporte coletivo, e acho que aí uma comparação com o futebol seria muito interessante para lembrar de como funciona o trabalho em equipe, essa estruturação, para conseguir alcançar um resultado depois, seja na inovação ou no esporte. Vamos lá, inovação, assim, eu acho que principalmente aquelas de maior impacto, né? Tem inovação pessoal, assim, que você se transforma, assim, mas eu acho que quando a gente está fazendo a tradução para o mundo da saúde ou mundo corporativo, a inovação de grande impacto é aquela que envolve várias camadas concêntricas, né? Envolve uma equipe, envolve um departamento, uma empresa, um setor, essas que são... E aí realmente a capacidade de influenciar stakeholders, né? Eu acho que na área de saúde em particular, a gente pode até falar um pouquinho mais disso, é essencial. E aí um pouco da diferença, né? Entre uma pessoa criativa, um inventor e um líder de inovação, né? Um líder de inovação, aliás, ele nem precisa ter ideia original, né? Eu acho que eu vejo muito isso, assim, parte de liderança e inovação é você conseguir fazer com que, primeiro, que as pessoas enxerguem o potencial daquela ideia, daquele projeto, e que as pessoas acreditem nisso. Isso é muito de empreendedor. Ele começa, olha, eu acho que o mercado vai ser desse tamanho, esse é o tamanho do problema, essa é a tecnologia, mas tipicamente quando você olha, ele não tem nada. Isso é fantástico, né? Assim, quantos pitches eu já vi? Milhares de pitches, e o número é real, né? Você olha assim, não tem nada. E daí assim, eu vou chegar lá. Para chegar lá, o que ele precisa fazer?
mais do que ter essa ideia, é conseguir mobilizar um número de atores não triviais. Vamos lá. Primeiro ele precisa convidar sócios, que não é fácil. Depois ele precisa contratar talentos para uma empresa nascente. Que, bom, peraí, você precisa trabalhar numa empresa grande ou numa empresa nascente, que não existe, é uma ideia. Às vezes ela melhora, vai avançando um pouco menos. Depois precisa convencer os clientes, né? Porque tipicamente não existe empresa sem cliente. E você às vezes é uma empresa que não tem cliente. Eu já passei por isso. Como é que você vende o teu primeiro grande projeto para um cliente? No mercado de saúde tem um mercado muito B2B, né? Mas até o B2C, como é que você vai vender um produto de qualidade, disruptivo, se você é um desconhecido? Você tem que engajar os clientes. E você tem que engajar os órgãos reguladores, muitas vezes na área da saúde, que eles têm que aprovar, eles têm que estar convencidos. Então, assim, o processo de inovação é uma longa cadeia de convencimentos, mas não um convencimento raso, é um convencimento profundo, que as pessoas não apenas aprovam, mas apoiam, se dedicam, não à sua ideia, a uma ideia, a uma visão do que pode ser uma nova tecnologia, um novo processo. Então, assim, a tua pergunta aí sobre equipes, etc., é um pouco isso, né? A gente não forma grandes ganhadores, seja no esporte ou no mundo dos negócios, não na área da saúde, trabalhando sozinho. Essa é uma habilidade que às vezes é pouco entendida, né? E não é aquela coisa assim, aproveitando o que falou aqui, né, o De Luca, do influencer. Não, é uma capacidade de engajar outras pessoas de maneira profunda. Porque assim, é meio assim, vamos dar a mão e vamos junto, porque vai ser difícil essa jornada. Não existe, se a jornada de inovação é fácil, porque provavelmente não é inovação. Porque se o caminho está dado, não é uma inovação que você está fazendo, você está seguindo um rumo, um processo, etc. Você é um implementador de algo, tem valor, lógico, mas não é. Inovação tipicamente envolve quebrar algum status quo. E isso significa dar as mãos juntas e a gente vai superar os desafios. E aí, voltando à questão do esporte, você vai superar a dor, a falta de sono, a falta de motivação no dia a dia. Se for um esporte coletivo, um time que não se entrosa, tem vários talentos, enfim, é um processo difícil, né? Ou seja, eu acho que eu estou meio assim, pegando um lado mais filosófico hoje, né? Eu comecei falando assim da inspiração, né? Mas é uma inspiração, não é uma inspiração só individual. É uma inspiração que tem que ser shared, né? Compartilhada por vários atores que trabalham contigo. Isso não é trivial. Eu acho que a gente vê pessoas assim, relativamente com boas ideias, criativas, etc., mas não entende de gente, por exemplo. Você precisa... Como é que se envolve outras pessoas? Pessoas de várias idades, de várias formações, né? Então, falando um pouco da minha experiência na área da saúde, e trazendo já, você brevemente falou de AI e novas tecnologias, parte disso você precisa engajar pessoas, médicos, administradores, engenheiros, pessoas mais experientes, pessoas mais jovens que estão trazendo novos conceitos e criar um tecido único que engaje essas vários tipos de pessoas para que elas se deem amor. Estamos juntos para ganhar. Que assim, a gente sabe um pouco de esporte, assim, um pouco de anedota, assim, quais são os times que ganham? São aqueles times que as pessoas vão lá no vestiário, né? Aquela coisa da mão, né? Vamos ganhar esse jogo, né? É um pouco de brincadeira, né? Mas é um pouco isso, né? Porque não adianta você só ter talento, não adianta ter o melhor programador, o melhor médico, o melhor cara de vendas, etc. Se não forma um time, é difícil. Até de laço. Até de laço, legal, boa. Então, assim, acho que é um tema essencial, né? Equipes expandidas, né? Com vários stakeholders, é fundamental em qualquer processo de inovação e transformação. Muito bom. Eu me lembro, eu escrevi um texto, tem um tempo, depois eu vou até deixar o link no nosso podcast também para quem tiver interesse, falando sobre esses paralelos da corrida de rua e o empreendedorismo, era até mais amplo do que a inovação. E a gente olha, vamos pegar a corrida de rua muito, depois eu vou passar para o De Luca aqui, a gente olha muito o corredor que está ali e esquece toda a equipe que tem por trás, né? Então, em 2 episódios anteriores aqui no podcast, nós conversamos, eu, a Adriana Silva, que é a recordista brasileira de maratona, o Lelo Apovian, que foi esquiador na neve, foi para 2 Jogos Olímpicos de Inverno,
teve uma fratura gravíssima, quase perdeu a perna, a conduta era amputação, ele conseguiu não amputar, e depois virou maratonista, e aí tem toda uma história por trás de um maratonista amador também super bem colocado. E eles contando dessa equipe toda que estava por trás, então, do fisioterapeuta, nutricionista. Eu me lembro, eu começava a correr antes, eu não tinha nada, era assim, vou sair para correr. Não tinha planilha. Minha primeira maratona que eu fiz com auxílio de nutricionista foi a última em Berlim e mudou muito. Então agora, ele ainda me puxou a orelha, falando, olha, mas você precisa ver, tem que vir aqui 4 meses antes, não 2 meses antes da prova. E aí você vai, aos poucos, sabendo a importância de montar a equipe. Eu vou passar aqui pro De Luca para saber também, puxa, estamos fazendo isso tudo, como é que a gente mede sucesso depois? Eu vou só contar uma última historinha, também uma corrida que eu fui uma vez, De Luca, era no aeroporto de Guarulhos, corria ali, não dentro da pista, né, do lado de fora do aeroporto, mas meu filho, na época, devia ter, acho que 4 anos, o meu filho mais velho, adorava avião. E aí ele foi, eu levei ele lá também, ele ficou olhando, a prova de 6 quilômetros. E quando eu acabei, eu olhei pra cara dele, ele tava com a cara meio triste, meio, assim, decepcionado. Eu falei, mas Gabriel, o que tá vendo? Eu falei, não, eu achei que você ia ganhar a prova. Cabeça dele, o sucesso era, né? E ele viu um monte de gente chegando antes de mim. Falou, pô, que desastre, meu pai, né? Então, como é que a gente mede sucesso? Seja no esporte, seja na inovação, que às vezes o sucesso demora, o que Terra trouxe, demora muito tempo. Diferente de uma ação ali executiva que eu posso ter um sucesso quase imediato, né? A minha filha é diferente do seu filho. Toda vez que eu chegava com uma medalha em casa, ela ficava feliz, porque ela também não tinha noção do que número, mas eu trouxe uma medalha. Ela falou assim, meu pai conseguiu alguma coisa. E o conseguir alguma coisa, acho que já faz parte de uma mensuração de resultado, né? Foi bom você não levar ela para a prova, para ela ver. Não, e pior que no início ela começou a correr, e ela corre bem, mas ela hoje, obviamente, não tem essa vontade. Ela tem dom, até que puxou a mãe é magra, tem longilínea, ela também tem a mesma característica física. Mas quando você colocou, né, de resultado, toda vez que eu trazia uma medalha, um resultado pelo menos era atingido, porque pelo menos eu concluí alguma coisa e tinha a medalha que comprovava esse resultado. Quando a gente trabalha na área do esporte, e eu vou fazer um complemento, né, como vocês comentaram, a corrida ela não é um esporte individual, embora pareça que é o indivíduo correndo, tem todo um trabalho com várias pessoas, que não só através dos trabalhos profissionais, né, do treinador, do nutri, do fisioterapeuta, etc., você tem os seus colegas, né, os seus colegas de equipe, né, ou as pessoas que às vezes nem é seu colega. Muitas vezes aconteceu durante uma corrida de eu estar correndo ao lado de alguém que eu não conhecia, né, e só por olhar e por gestos nós juntos íamos para a chegada, né? Então era tipo assim, vamos lá que eu vou indo com você, um puxando o outro. Às vezes eu não tentava diminuir, o outro diminuía para puxar. Então a corrida, embora ela pode ser medida individualmente, ela traz uma característica de agregação. Eu acho que isso é muito importante. Eu acho que o processo, pegar um pouquinho que o Terra falou, acho que da inovação, de qualquer projeto transformacional, ele traz isso. Você tem que colocar fases, né, de atingimento. Como eu coloquei uma hora para vocês. Como é que funciona a cabeça nossa durante uma maratona? Você não começa a correr no quilômetro 1 e já olha e pensa no 42. Você sabe que vai ter uma etapa, provavelmente no 10K, por volta da metade da prova, dos 21, né? Quando você chegar nos 30 quilômetros, você já tem uma outra condição física e, obviamente, a sua conclusão nos 42. Essas mensurações que nós fazemos, 10, 21, 30, 42, nas empresas, nas organizações ou nos projetos, ele também tem as suas mensurações. Né, o que você espera para o 10K ou determinada fase, né, de uma empresa, do empreendedor, daquilo que estágio ela está dentro da sua conceituação do produto, que realmente aquilo está sendo, né, refletido de maneira positiva, quando ele tem atração, quando ele está numa fase realmente de maior crescimento. E uma coisa interessante, porque a fase mais difícil da maratona, que é o final dela, né, é quando você, de fato, nas organizações, você já começa a monetizar, aí você tem as relações societárias, quais são os seus investidores, né? Eu acho que traz essa complexidade, né? Na corrida, quando você está chegando próximo ao final, ela é a fase mais complexa também da tua fisiologia, da tua condição física.
né, nas startups, nessas organizações que estão fazendo essa transformação, esse crescimento, elas vão passar por essas dores, vão passar por esses processos e são medidos, né? A gente põe essas metas, né? Na corrida você põe em qual fase você quer estar nessa parte da corrida. Tanto você já também é maratonista, existe nas feirinhas que eles chamam a régua de tempo, que são, né, as mensurações por milha ou por quilômetro para determinado objetivo, né? Para 42 em 3 horas e 30, quanto você tem que estar correndo. Tem umas que são lineares, tem outras que não são lineares, elas já usam altimetria, que sabe que existe irregularidades, que não adianta você pensar num tempo linear. Tem uma área de maior esforço, uma área de menor esforço. Mesma coisa nas empresas, você vai ter intensidades maiores ou menores de acordo com os seus desafios. E você tem que balancear isso de acordo com as condições. Porque se você gastar muita energia na fase mais simples, na hora que você precisar de uma área mais complexa, vai faltar energia. Então você tem que administrar esse processo dentro da sua física de corrida, dentro da sua física de inovação, da sua física empreendedora, porque existem essas variações. E o que eu acho que o ponto mais importante é estabeleça isso de maneira lógica, de maneira que você possa ser atingido, que tenha viabilidade. Não adianta fazer aquelas promessas que eu vou chegar a determinado nível, que eu vou, a partir dali, não, eu vou correr muito forte até os 30, depois eu relaxo. Se você correr muito forte até os 30, você quebrou, você não vai relaxar, você vai terminar male os teus 42. Nas organizações é a mesma coisa. Então não adianta você querer chutar tudo logo de início, que vai faltar recurso para o final. Então a gestão do recurso também é extremamente relevante para esse processo de poder fazer as transformações e empreender de uma maneira mais adequada. Terra. Queria aproveitar um gancho aqui, porque se você tem essas coisas que estão acontecendo recentemente, e eu ando refletindo sobre isso. E voltando, eu vou começar com a maratona, que eu não sou um especialista, estou aprendendo aqui com os meus colegas maratonistas, né? Mas de fato tem essa história. Primeiro você vai correr 3 km, depois 5 km, você vai ver se vai fazer 5 km por minuto, etc, sei lá, ou 5 minutos por quilômetro, daí você vai ver que quando você vai chegar a 10 não vai ser tanto, enfim. E você vai fazendo os seus marcos, tentando a evolução, você vai se automedindo e tudo isso, né? Que faz muito sentido, né? Você ter um planejamento, entender que uma corrida de longo prazo, né? Você vai ter que cadenciar vários outros fatores, fadiga, né? Desgaste, né? Então tem vários elementos. Uma maratona, assim, nunca corri uma maratona, corri meia, né? Mas não é a mesma coisa que correr 10 vezes 4 quilômetros. É outra corrida, né? Então é uma corrida completamente diferente. Mas por que para mim essa coisa da medição e ter essas metas de curto prazo são importantes? E eu vou trazer um tema aqui que é o tema da hora. Qual é o tema da hora? Inteligência artificial. Faz um tempo que inteligência artificial é o tema da hora. A gente está falando do tema da hora? Não, o tema da hora do ano passado, da hora do ano anterior, da hora do ano anterior, né? E assim vai. Não, mas teve... Se vocês prestarem atenção, quantos relatórios vocês viram das grandes consultorias e empresas de tecnologias mundiais que falam do potencial disruptivo de AI, inclusive com estimativas do impacto econômico dessas tecnologias. E os números, se você pegar uma visão internacional, a gente está falando de 300 bilhões de dólares, X% do PIB. Quem não leu relatório desse tipo? Eu li vários. Alguns que, se eu olhar o primeiro que eu li disso daqui, já devia estar acontecendo, devia ter uma continha. Bom, você... em 2017 falou que o impacto ia ser desse tamanho, me mostra que isso aconteceu. Não, mas todo ano faz uma projeção para os próximos 5 anos. Né? Igual a previsão de dólar, né? E eu vejo um pouco isso, né, no contexto das empresas. Falo, não, a gente tem um projeto aqui, inteligência artificial é o core para o que a gente vai fazer, e temos uma consultoria aqui que disse que o potencial de valor para a nossa empresa é X, é 100, não importa 100, qualquer unidade. Ok, daí começa, faz um piloto aqui, faz uma tecnologia ali, daí tem outro fornecedor. Eu não vou citar os fornecedores por razões óbvias, né? E para mim é interessante, né? Mas daí você pergunta, bom, então, ok, ótimo, então vamos medir esse impacto. Eu queria assim, e eu lanço um desafio aqui aos ouvintes. Vocês provavelmente são pessoas interessadas em inovação, provavelmente já se envolveram com algum projeto de inteligência artificial. Faz um favor, olhe os últimos 12 meses e me traga o impacto real da inteligência artificial na sua empresa, né? Porque hoje, assim, eu estou envolvido com vários contextos e tem um nível de animação, assim, é quase
né? Adolescente nos primeiros namoros, né? Assim, é um negócio assim, enorme, mas as pessoas não medem isso. E medir não é que eu seja assim um obcecado por medição, mas é medição como um processo de aprendizagem. Então, eu sempre, hoje, recentemente, mas sempre gostei de OKR, né? Objetivos and Key Results, como é que você faz isso, né? Então, imagine que você tem assim uma empresa e você quer falar assim, olha, nesse primeiro semestre de 2024, né, eu capturei X milhões com inteligência artificial. E como é que eu meço isso? Isso daqui foi redução de cash outflow, efetivamente, tem dollar sign. Isso daqui foi efetivamente uma venda que eu não teria, que foi gerada a partir de inteligência artificial. Mas, em geral, tem muito pouco disso. O que tem é mais ou menos assim, olha, a gente está fazendo isso daqui muito melhor, olha a qualidade desse diagnóstico, enfim. Então é interessante, assim, tem algo assim que não está certo nesse exato momento, porque aparentemente tem um ganho gigantesco de produtividade que ainda não mostra no balanço. E as pessoas não estão se esforçando para mostrar isso no balanço, né? Então, assim, eu não conheço empresa hoje que não bate no peito e diz que está abraçando a inteligência artificial. Eu conheço pouquíssimos que têm um balance sheet, um balanço da inteligência artificial em suas empresas. Isso em todos os setores. Eu vou pegar teu gancho, assim, capa da Runner's World deste mês, tá assim, um corredor e colocando seu smartwatch, ele controla seu sono, controla sua frequência cardíaca, concorda seu battery recovery, controla o teu pace, tem AI, né? E você já substituiu o seu coach pelo teu smartwatch. Então, essa é um pouquinho que o Terra está colocando como essas coisas das tecnologias e os seus impactos, suas modas. E a pergunta é, o que mais vale quando você está correndo é a sua fisiologia, como você está sentindo. Você não vai estar calibrando isso o tempo todo pelo seu relógio. E quando você olha as organizações, está todo mundo abraçando o AI, mas está todo mundo abraçando também os donos dos créditos de banco, porque o que tem de empresa quebrando, né, com problema de caixa, problema no tempo médio do pagamento, do recebimento, o seu estoque, o seu endividamento, eu acho que muita dessas fancies ou dessas inovações não, essas modas de tecnologia ou de tendências que foram abraçadas por muitas empresas estão levando a resultados extremamente ruins por muitas delas. Não significa que todas têm o mesmo problema, estão fazendo as mesmas coisas. Porque você está esquecendo a base, né? Eu falo que hoje, o que nós fazíamos, né, no hospital, né, que a gente tinha uma reunião de produção com toda a nossa liderança para olhar os resultados, hoje o algoritmo faz isso muito bem. Qual é a diferença entre o passado e hoje? Que no passado, essa liderança estava envolvida com o resultado. Hoje o algoritmo te dá uma informação que essa liderança não sabe o que fazer com este resultado, ou não sabe o que fazer com esta informação. Você ter a informação e não saber que tipo de atitude você tem que ter não te resolve absolutamente nada. Eu acho que a gente está vivendo muito uma fase de influências e modismos, né, do que de fato a gente está atuando naquilo que tem que ser feito. Eu falo inclusive para várias startups. Falo, você está atuando em algo que tem um impacto relevante na organização, ou é aquilo que você acha que é legal, né? Eu tenho uma coisa que pode ajudar melhor o fluxo do paciente. Mas legal no fluxo do paciente com qual impacto? É um impacto assistencial, um impacto, né, de você ter uma rotina que ela é otimizada, ou você tem um ciclo de receita que ele é melhorado, ou você tem uma área de suprimentos, qual que é o impacto? Então, assim, tem muita coisa que eu quero fazer porque eu acho que é uma dor, né? As pessoas, né, da inovação falam da dor, né? E quem trabalha em hospital, todo mundo fala dor é algo que de fato dói, né? A gente vai para emergência e precisa de alguma terapia, né? Não é a dor da inovação, a dor de um problema, né? Então acho que a gente tem que tomar muito cuidado com essas considerações e os seus impactos. Eu acho que existe muito mar vermelho onde tem muita gente nadando, né? O Mar Azul está um pouquinho mais escasso, mas existe alguma coisa para ir também. Muito bom. Bem, fiquei com algumas ideias aqui para trazer de volta para vocês dois na segunda parte do nosso episódio.
A gente está completando aqui nossa primeira metade. Então foi um prazer ter vocês dois aqui, Terra, De Luca. Muito obrigado pela presença. Terei vocês de volta daqui a pouco para a gente continuar o nosso papo e falar desses paralelos entre o esporte, inovação e empreendedorismo. Obrigado aos dois aqui. Ótimo. Maravilha! E para você que está nos ouvindo, se gostou desse episódio, não esqueça de seguir o ExpertCast e de avaliá-lo com 5 estrelas na sua plataforma preferida de podcast e de compartilhar os episódios com seus contatos, amigos e nas suas mídias sociais. É assim que nós ajudamos a disseminar conteúdos valiosos sobre inovação e empreendedorismo em saúde. Muito obrigado e até o próximo episódio.